Graça e paz, queridos. Bem, amados, o título da ministração de hoje é constância, ou seja, constante. Seja uma pessoa constante. Bem, o que é uma pessoa constante? É uma pessoa que não muda de ânimo. É uma pessoa que persevera. Lá em Tiago 1,8, ele fala: a pessoa de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aí ele diz que uma pessoa inconstante, ela não recebe nada de Deus. O que é ser uma pessoa inconstante? É uma pessoa que hoje crê, amanhã não crê, aí fica turtubiando entre um pensamento e outro, ou seja, com incredulidade. Ela é uma pessoa crê hoje, amanhã não crê. Uma pessoa inconstante é uma pessoa que hoje dá um sorriso, amanhã está com a cara fechada. É uma pessoa que tem dupla personalidade. O que é uma pessoa de dupla personalidade? É uma pessoa que muda constantemente o comportamento, ou seja, a maneira de ser. O humor, muda de humor. Amanhã tá. Chama-se pessoa de ânimo dobre, ou seja, uma pessoa inconstante. O que é ser uma pessoa constante? A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não devemos nos pôr em jugo de servidão. E ele diz: em tudo dai graça. Seja alegre, contente. Quando é que você define uma pessoa crente, um cristão, um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa de fé? Quando essa pessoa é uma pessoa alegre, é uma pessoa que está sempre, vamos lá, vamos, a gente vai ganhar. É uma pessoa positiva, uma pessoa que tem um pensamento positivo. É uma pessoa que diz: vai dar certo, em nome do Senhor Jesus vai dar certo. É uma pessoa que não vive desanimada. Então é uma pessoa cheia de ânimo. O que é uma pessoa cheia de ânimo? É aquela pessoa: eita fulano, vamos lá, animada. E uma pessoa amorosa. A palavra de Deus diz que a gente distingue pelo amor. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Que verbo? Jesus Cristo. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 e 2. E no versículo 3 ele diz: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que você recebe Jesus Cristo, você crendo verdadeiramente, você recebe a vida eterna. O que é eternidade? Eternidade é para sempre, na alegria, no gozo. Você vai passar por situações? Vai. Você vai enfrentar situações? Vai. Mas a palavra de Deus diz que em tudo isso nós somos mais do que vencedores. O que é ser uma pessoa de ânimo dobro? É uma pessoa que muda constantemente de humor. Hoje a pessoa está com uma cara de um jeito, amanhã está com uma cara de outro. Evidentemente, de outro jeito, quando eu digo. Evidentemente que você vai passar por problemas, por situações. Mas será possível que hoje você ri, amanhã você está de cara feia, aí depois da manhã você está rindo? Então você tem dupla personalidade, é uma pessoa dupla. Quando ele diz ânimo dobro, é porque essa pessoa tem duplo ânimo. Não é uma pessoa constante. A palavra de Deus diz lá em
Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz que fé é o firme fundamento. Se a pessoa está fundamentada em fé, se ele tem fé em Deus, ele não vai estar lá mudando constantemente de humor. Que tipo de crente é esse? Que tipo de pessoa que diz que crê é essa, que hoje está sorrindo, amanhã está com cara feia? Você vai passar por situações, você vai se irritar, como a palavra de Deus diz, ireis, mas não pequeis. Você vai se zangar, mas a palavra de Deus diz que você não deve pecar. Você pode se zangar, se irar, mas você tem que ter o controle da situação. Como eu vivo, de vez em quando eu esquento a cabeça, mas paro ali, não vou pecar por isso. Eu não sou uma pessoa de ânimo dobre. Eu não sou uma pessoa de ânimo dobre, nem pretendo ser. Então, se você é uma pessoa de ânimo dobre, o que é que você tem que fazer? Se converter. Porque uma pessoa de ânimo dobre, ela não é convertida. Não é, querendo ou não, ela não é. Ela pode ser uma pessoa religiosa, mas convertida não. Porque o crente, a palavra de Deus fala, o crente é aquele que crê. Então, se eu creio que tem um Espírito Santo de Deus habitando em mim, tem que haver mudança na minha vida. Ou senão eu vou viver uma vida religiosa. Ah, o fulano parou de beber. Parar de beber, qualquer pessoa para. Ele vai observar que não tem futuro para a vida dele, ele para. Parar de fumar, qualquer um pode parar. Parar de se drogar, parar de fazer as coisas erradas, qualquer um pode fazer. Agora, ter um novo nascimento, aí é diferente. Aí ele precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, para que os pecados dele sejam perdoados. Que pecado? Está na esfera espiritual. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ou afastados estão da glória de Deus. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Como? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço lá na cruz. Não foi um simples homem que pagou o preço. Foi o próprio Deus. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, que se fez carne, o verbo. Existem aí seitas que diz, não, Jesus não era Deus. O próprio Senhor Jesus, ele afirma categoricamente que ele e o Pai eram um, que ele era Deus. Nicodemos chegou para ele e disse, mestre, a gente reconhece que verdadeiramente ninguém faz o que você está fazendo a não ser por intermédio de Deus. Via que não tinha condições de um homem comum fazer aquilo dali. Tinha que ser um homem diferente, alguém diferente. E ele reconheceu e Jesus disse, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Ah, eu frequento uma igreja, eu frequento uma denominação de uma igreja. Você se converteu verdadeiramente? Verdadeiramente houve transformação? Você perdoou ou você guarda mágoa no coração? Porque uma pessoa que vive de ânimo dobre, vive mal-humorada, é uma pessoa que não se arrependeu e não perdoou. Ela guarda uma mágoa em si de alguém ou de alguma coisa, ou até da própria vida. Então o que é que a palavra de Deus diz? Que a pessoa tem que se converter, tem que se arrepender e se converter. E se tem mágoa de alguém, se é crente, ela tem que perdoar. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse lá, quando ele ensinou a orar o Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos traz hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, se você ofendeu alguém, ou se alguém lhe ofendeu, perdoe. Porque a partir do momento que você perdoa, você abre a porta para que Deus possa agir na sua vida. Porque Deus simplesmente não vai forçar você a mudar. Você é que tem que querer. Agora é preciso que você seja uma pessoa constante, não inconstante. Você tem que ser constante, inabalável. Vem as situações, vem. O que é que você deve fazer? Amém, Senhor. Eu confio em Ti. Estou passando por situações, estou confiando em Ti. Da minha vida, desde o dia que eu me converti, que vem peso sobre a minha vida. Não é porque eu ando de pecado? Não, já pequei, já errei, já. Mas houve arrependimento, aquele arrependimento verdadeiro. Vai parar de vir tribulação? Não. Nenhum crente na face da terra vai dizer que, hoje eu não passo por isso. Não, ele vai passar. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Agora tem uma diferença. Quando eu não conhecia a palavra,
Vinha situações e eu ia buscar refúgio na bebida, na prostituição. Eu dizia, tô lascado, não tô nem aí. Mas hoje eu digo, Senhor, me ajuda, Senhor. O meu orçamento apertou. Tá apertado, as coisas estão aumentando. Hoje você faz uma feira com determinada quantia, quando for no outro mês já aumentou praticamente quase a metade do que você comprou. E o que é que você tem que fazer? Senhor, a tua palavra diz que tu és a minha provisão. Então Deus vai dar uma situação, vai criar uma situação. Deus vai fazer um milagre, como ele tem feito sempre milagres. Porque Deus é um Deus de milagres. Sempre haverá situação na vida de um crente. Só vai ter um momento que o crente vai parar de passar por tribulação. Só vai ter um momento quando ele vai parar de ser perseguido, de ser injuriado, de ser menosprezado. Quando ele dormir, ou seja, morrer. Porque um crente ele não morre de verdade, ele dorme. Porque um dia ele vai ressuscitar, é o que diz a palavra. Está lá em Tessalonicenses. Quando ele diz, não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, dormir é aquele que morre em Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Tem muita gente que diz, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas nunca se converteu. Eu te pergunto, o que é que falta para você se converter de verdade? Está faltando o quê? Você já tem a palavra, você já conhece as coisas. Deus já tem falado com você através da palavra dele, através das ministrações que você muitas das vezes tem assistido. Não adianta eu estar lá escutando louvor. Só da boca para fora. Tem que descer para o coração. Tem que descer para o coração. Tem que haver uma mudança verdadeira. O verdadeiro crente, ele não vive triste. Ele não vive angustiado. Vai haver situações onde ele vai ficar triste? Vai. Que vai ficar angustiado? Vai. Mas se perdura sempre na vida dele a tristeza, a angústia, então alguma coisa está errada. Porque não pode perdurar essas coisas. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se a palavra de Deus diz que Deus ri-se dos seus inimigos. Está lá em Salmos, ele ri-se. Então não existe nada difícil para Deus. O Senhor Jesus, ele disse, mas para Deus tudo é possível. Para o homem é impossível determinadas coisas, mas para Deus tudo é possível. Pessoas morreram verdadeiramente, diagnosticadas, parada cardíaca, morreram, e de repente aquela pessoa ressuscita e os médicos ficam lá sem entender, tentando estudar como foi aquilo, aquela pessoa morreu e ressuscitou. Tem acontecido casos de pessoas que tiveram vislumbre do paraíso, de algo maravilhoso, e voltaram para dar testemunho da palavra de Deus, não do espiritismo, mas da palavra de Deus. Porque as pessoas morrem, elas não vão mudar, não vão reencarnar, não, isso é conversa, elas vão ressuscitar. Jesus Cristo, ele mostrou, ele disse, o Filho do Homem será entregue, morrerá e ao terceiro dia ressuscitará, e ele ressuscitou. Ressuscitou com o corpo glorificado, mas era o mesmo Jesus. Aí o sujeito vai e prega coisas, porque no espiritismo diz que você era isso, nessa vida você era uma mulher, na outra você era é aquela conversa fiada. A palavra de Deus fala de ressurreição. Você ressuscitará, agora o seu corpo vai ser transformado, porque não vai ser esse corpo mortal. Esse corpo tem que ser revestido de poder. Quando ele diz, a carne e o sangue não herdará. Não herdará. O que vai herdar é o corpo glorificado e vocês serão ressuscitados e serão transformados. Ou seja, um corpo desse cheio de falhas, que envelhece, adoece e morre, não tem como herdar a eternidade. Ele tem que ser transformado. Então é isso que ele quer dizer. Mas não é que você vai virar outra pessoa, não. Você vai ser você mesmo com um corpo transformado. Ou seja, eu estou aqui, boto um colete, boto uma revestidura em mim, tá lá. Ó. Mas essa revestidura é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não.
de dentro para fora. Uma transformação espiritual, você vai ter um corpo espiritual. A sua identidade, você com um corpo espiritual. Aí voltamos ao tema da ministração. O que é uma pessoa de ânimo dobre, de duplo ânimo, de duplo humor? As pessoas até tajam, aquela pessoa, ela é uma pessoa de duas caras. Então ela não tem uma identidade própria, porque ela é uma pessoa dividida. Hoje ela está alegre, amanhã está com cara feia. Hoje ela está uma pessoa sorridente, amanhã está lá com a cara fechada. É uma pessoa de duplo ânimo. É uma pessoa que tem duplo humor, tem dupla personalidade. Eu já vi o sujeito dizer, fulano tem dupla personalidade. É uma pessoa de ânimo dobro, ou você é ou não é. Eu disse uma vez a um sujeito, ele disse, não, lá na igreja a gente é crente. Aqui no trabalho, a gente exerce a função do trabalho. A gente é crente lá. Eu digo, eu sou crente até no inferno, rapaz. Se eu for ser crente, se eu for ser evangélico, eu tenho que seguir a doutrina em todo lugar, não é só uma representação, porque eu não sou ator, não. Representando uma coisa na igreja e lá fora representando outra. Não, aonde eu for eu tenho que ser, então eu tenho que ter uma personalidade só. Eu não posso ter duas personalidades, ou é ou não é. Porque a própria palavra de Deus diz, não tem como de uma água, de uma mesma fonte, sair água doce e água salgada. Tá lá o sujeito lá. Aí quando for amanhã tá lá. Nem um bom dia dá. Abraça o sujeito na igreja, quando é lá fora vira a cara. É um ator. É uma pessoa que está exercendo um papel fingida, uma pessoa fingida. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sem fingimento, tem que haver sinceridade. Porque eu não gosto daquela pessoa. Você não gosta daquela pessoa por quê? Porque tem alguma coisa naquela pessoa que eu não gosto. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. É contra potestades e principados. Você não gosta daquela pessoa, por que será que você não gosta daquela pessoa? Será que é aquela pessoa que tem problema ou é você? Ou o problema está em você? Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O amor de Deus foi derramado na vida do crente, do cristão, daquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E Deus ama o pecador, ele abomina as práticas do pecado, mas ele ama o pecador. Por mais ruim que o cara seja, Deus ama ele. Deus só não aceita, né? Só não ama o erro dele, as coisas erradas que ele faz. É por isso que ele tem que se converter, se arrepender e se converter. Porque eu não vou com a cara daquele irmão, eu acho ele muito isso, muito aquilo. É porque, eu digo se você não ama, você não se converteu não, rapaz. Porque tem tanta gente que nem um bom dia dá pra mim. Tem pessoas que falam comigo, acho que fala comigo à força. Diz que não vai com a minha cara. Não se sente bem. Por quê? Será que é porque eu faço as coisas erradas? Ou porque aquela pessoa tem medo da luz que habita em mim? Porque a palavra de Deus diz, maior é aquele que habita em ti do que aquele que está no mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele vai amar, ele vai ser uma pessoa carinhosa, ele vai ser uma pessoa sincera, ele não vai ter raiva de ninguém não, dizendo, eu não vou com a cara dessa pessoa. E se tu estiver no céu, como é que vai fazer? Se tu estiver com aquela pessoa lá, do teu lado lá. Porque não existe esse negócio de crente individual não, rapaz. De tu se trancar num quarto e achar, não. Deus chama todos. Ele diz que ele enviou Jesus Cristo para todos. Agora, as pessoas precisam receber, precisam querer. Se o cara não quer nada com Deus, problema dele. Se ele não quiser nada com Deus, ele já tem lá. Ele vai para o inferno. Porque ele diz lá, em João capítulo 3, versículo 18 em diante. Quando ele vai falar lá, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é essa. Então, se ele não crê, já está condenado. Condenado ao quê? Ao lago de fogo. Deus é bom? É. Mas Deus não vai permitir
um pecador entrar no céu. O cara tem que se arrepender. É por isso que ele enviou Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Perseverança. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho é perseverança. Ele fala em terrenos. Ele diz lá, o semeador saiu a semear. Quem vai aprontar o terreno não é Deus, não, é você. Porque é o teu coração. Ele diz que uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregoso. Aí ele diz lá no finalzinho, nenhum caiu entre espinhos. Diz que cresceu, mas os espinhos a sufocaram. Tem muita gente que começou a perseverar e de repente começou a olhar para as coisas, as situações e desistiu da igreja, desistiu das coisas de Deus. Porque o coração dele é cheio de espinhos, cheio de mágoas. Espinho significa mágoas, angústias, falta de perdão, falta de humildade. Aí ele diz, e uma parte caiu em boa terra e multiplicou 1 a 60, 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100 por 1. Existe um nível de fé em Deus, de crescimento em Deus. Ele tem crescimento. O camarada se converte hoje, ele vai começar a engatear e depois ele vai caminhar. Mas se não tem mudança, serve para que isso? Cadê o verdadeiro cristianismo? Ou ele está vivendo uma vida religiosa, onde está buscando só as oportunidades? Porque hoje as igrejas estão cheias disso, de pessoas que pregam oportunidades, que não pregam o reino verdadeiro. Não, porque você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus porque você não ri. Porque você não perdoa. Como é que você é o melhor de Deus se não perdoa ninguém? Se vive magoado, se vive angustiado. Se tem uma mágoa no coração, porque meu pai me estrupou, eu não perdoei, porque eu apanhei, por isso, por aquilo. Rapaz, a palavra de Deus diz, por mais que você tenha sofrido, Ele manda você liberar perdão. Cuspiram na cara de Jesus Cristo, botaram uma coroa de espinho na cara de Jesus Cristo, chicotearam Ele, zombaram dele, menosprezaram Ele. E Ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Você já pensou? Se alguém dá na tua cara, bota a outra face. É difícil você engolir determinadas coisas? Mas você consegue. O camarada fez um mal para mim, eu digo, Senhor, não estou conseguindo perdoar não, Senhor. E aquela raiva, eu digo, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força. Abranda o meu coração, olha só. Para que eu possa perdoar. E eu fiquei degustando aquilo dali, ó. Ruminando aquilo, como a vaca faz. A vaca fica lá, ó. Pode observar que a vaca fica mastigando, ruminando. Porque parece que ela tem 3 ou 4 intestinos. Aí vai passando por o alimento que ela come, vai passando de um intestino para outro, ela fica lá, ó, ruminando. E eu fui ruminando aquilo dali, e fui liberando perdão, e liberei perdão. Não guardo mágoa de ninguém. Já magoei pessoas e quando eu me lembro, eu digo, Senhor, abrando o coração daquela pessoa para que ela possa me perdoar. Eu peço perdão. Me dá uma situação, cria uma situação para que eu veja ela e peça perdão pessoalmente, como já aconteceu muitas vezes. E estou lá, Senhor, se tem pessoas que eu magoei, eu não me lembro, Senhor, faça com que eu me lembre para que eu possa pedir perdão. Não guardo mágoa de ninguém. Por quê? Porque houve uma transformação na minha vida, houve uma mudança na minha vida. Verdadeiramente houve arrependimento. Eu não vivo numa religião, não vivo aí esbanjando placa de denominação. Que eu sou da igreja, isso, porque não, eu sou crente em Cristo. Eu me lembro uma vez, o cara disse, diga que você é crente, não. Eu digo, vou dizer que sou o quê? Não, porque diga que você é evangélico, eu digo, eu sou crente em Cristo Jesus, eu tenho Ele como Senhor e Salvador. Sou cristão porque eu procuro andar no caminho, eu procuro fazer aquilo que Ele manda. Quando Ele diz, como vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Vamos voltar ao tema da ministração. Ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? É uma pessoa que se esforça para dar um bom dia. Ela parece que é a coisa mais difícil do mundo, ela dar um bom dia.
O que é uma pessoa de ânimo dobre? É uma pessoa que vive o tempo todinho triste, revoltado, angustiado, desanimado, não tem ânimo para nada, tá lá, ó. Deus é bom, rapaz. Não, porque Deus é bom. Como é que tu tá? É só a misericórdia. Só a misericórdia. Glória a Deus, só a misericórdia. Porque é a graça e a misericórdia de Deus que nos faz estar vivo. Não sei o quê. É porque nada dá certo para mim. Uma pessoa de ânimo dobre. Eu me lembro de uma situação onde estava eu, lá vai eu conversando com o irmão. A gente com emprego, os dois trabalhando, esperando só o salário no final do mês. Aí o irmão disse, mas rapaz, eu fiz de tudo para trocar de carro. E Deus fez, eu sei lá o que foi que Deus fez. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. E não fiz nada de errado. E não consegui. E a mulher chegou lá e disse, eu acho que Deus não quer que você compre esse carro não, rapaz. E ele... eu não entendi. E lá na frente, depois, houve uma situação lá e eu me lembrei. Digo, eita, olha aí, Deus me ajudou, me tirou daquela situação. Eu digo, querido, a gente só precisa o seguinte, dar graça a Deus por tudo, que a palavra de Deus diz, por tudo dai graça. Ah, eu me acordo e digo, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Eu faço isso todos os dias. Obrigado por um dia abençoado. Aí tem pessoa que acorda, nem isso faz. É só crente, só da palavra da fé. Que fé? O que é fé? Firme fundamento, não me abalo não. Eu digo, Senhor, se tiver que vir alguma coisa que venha sobre mim, porque eu tenho força para segurar, eu tenho estrutura para enfrentar. Porque Deus só coloca uma carga naquele que consegue suportar. Eu estou passando por isso, porque você tem possibilidade, tem condições, Deus sabe que você consegue suportar. Então diz, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te dou graça, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és Deus na minha vida. Isso significa ser constante. É a pessoa inconstante de ânimo dobre. Ele diz que a pessoa inconstante de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Deu para entender? Não tem firmeza em nada, não serve para nada. Eu entendo que uma pessoa inconstante, ele não é um crente convertido, ele é um religioso. Ora está alegre, ora está triste, ora crê, ora não crê. Você tem que ser, no seu dizer, tem que ser sim, sim e não, não. Se der sua palavra, cumpra. Eu me seguro, o cara não sei o que, eu fico me segurando, porque se eu disser, não, tá certo, pode contar comigo, dei minha palavra, aí fica difícil. Já aconteceu de eu dar a palavra e não cumprir. Mas em 90% das vezes que eu dou minha palavra, eu procuro cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ser constante. Tem que ser sim, sim, não, não. Ou sim, ou você é ou não é. Ou você é crente ou você não é. Aí o cara diz, até o diabo é crente. É. Ele tem que crer mesmo. Ele é mais crente do que alguns crentes que tem por aí. Porque diz que crê em Deus, mas na hora da situação não confia. Adão estava lá com Eva. Chega o diabo lá, a serpente lá, conversa lá. Eles creram mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Confiaram mais no diabo. Quantas das vezes uma pessoa inconstante está confiando mais nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo ou do diabo? Ah, rapaz, não tem jeito não. Não tem jeito não, pronto. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Isso se chama-se fé. O que é fé? Firme fundamento. Quando você crê no que a palavra de Deus diz, aí você crê no sobrenatural de Deus. Porque quando você está crendo só no natural, eu creio no natural. Mas quando você crê no sobrenatural, é naquilo que você não está vendo. Que não tem jeito, aí você diz, eu creio que vai acontecer um milagre. Como já aconteceu comigo, o sujeito chegou para mim e disse, não tem jeito não. Eu corri para cá, corri para lá, falei com um, falei com o outro. Eu digo, advogado nenhum resolve essa situação não. Eu disse, verdade. Mas eu tenho um advogado que eu não preciso pagar um centavo a ele. E ele vai resolver. Eu só preciso crer nele. É o Deus criador de todas as coisas. Aí o cara disse, nem Deus dá jeito. Aí eu disse, Eu digo, eu creio num Deus que ressuscita mortos. Um Deus que fez o universo. Ele não só fez a terra, não. Ele fez o universo. Fez as estrelas, os anjos.
tudo ele fez. E eu digo que o milagre vai acontecer. E saí de perto daquele incrédulo e disse: Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, mostra para esse incrédulo que tu existe, que eu não seja envergonhado. Faz um milagre, Senhor, porque eu creio na tua palavra. Não demorou 10 minutos, o telefone toca. E a pessoa falou comigo e disse: a sua situação, eu não sei como é que pode, não, foi resolvida. Foi um milagre de Deus. E eu disse: a glória a Deus. Comecei a chorar. E eu disse: a minha situação foi resolvida. Como? Eu digo: um milagre de Deus. E o sujeito ficou lá para lá e para cá sem entender. E eu dei glória a Deus, saí glorificando o nome do Senhor. Uma coisa impossível. Eu só ousei crer. E o inimigo foi envergonhado. Aí tá lá o sujeito. Aí no outro dia tá com a cara feia, ânimo dobre. Inconstante em todos os seus caminhos. Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Pessoa de ânimo dobre. Não seja uma pessoa de ânimo dobre. Seja uma pessoa constante. Ele diz lá em Hebreus 11, 6. Ele diz: importa sim que aqueles que se aproximem de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se você está buscando Deus e você não está crendo que o milagre vai acontecer, então não adianta buscar não, rapaz. Você é uma pessoa de ânimo dobre. Não tem fé, tem apenas uma fé natural. Eu creio em Deus. Quantos não dizem que creem em Deus? Estão aí em presídios. Quantos não dizem que creem em Deus? Estão aí morrendo nas drogas. Por quê? Porque tem uma fé natural. Deus fala da fé sobrenatural. Quando ele diz que fé é o firme fundamento das coisas que você espera, de fatos que você não vê. Você não está vendo, eu creio que Deus vai fazer um milagre financeiro na minha vida. Aí o sujeito está lá, recebe um salário mínimo. Tem uma conta que nem 10 salários mínimos consegue pagar. E ele disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre. E de repente acontece o milagre. Ele diz: eu não sei de onde vai vir, mas eu creio que Deus vai mandar. E ele recebe de alguma forma aquele milagre. Fé sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Hebreus 11, 1. Firme fundamento. Isso é uma pessoa de ânimo. Não ânimo dobro, mas um ânimo constante, não inconstante. Porque uma pessoa inconstante, ela não crê. Ela é uma pessoa que vive lá, ora crendo e ora não crendo. Duvidosa. Uma pessoa que duvida não recebe nada, não. Quando alguém crê verdadeiramente na palavra de Deus, o milagre acontece. Mas ela tem que fazer as coisas acontecerem. Tem pessoas que dizem: eu sou da igreja tal, mas não vive de acordo com o que diz a palavra. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se pois a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você sabe o que é que eu era? Eu era um cara ignorante, um camarada que partia para cima do cabo. Se brincasse, eu digo: eu mato, eu morro, mas mato. Se o cabo for me matar, morram os dois, e vai aquele negócio. Aí Deus foi transformando o meu coração e fez a diferença, porque eu ousei a crer. Disseram para mim: nem Deus muda esse homem. Aí eu disse: não, quando o camarada vem com uma conversa dessa de dizer que Deus não tem possibilidade, não, Deus é o Deus do impossível, Deus tudo pode. O Senhor Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, quando você é uma pessoa de ânimo dobre, você está impossibilitado de receber alguma coisa de Deus. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa de Deus. Porque o homem inconstante, a pessoa inconstante, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Seja uma pessoa constante, creia verdadeiramente no sobrenatural de Deus. Graça e paz.